A partir de agora, através do estúdio Gino Mix, programa Linha Aberta. A apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde. Opa, você viu que a gente abriu o programa aqui, foi rápido, mas eu vi que é em sentido, é o contrário, horário, você viu? Abriu no sentido horário, você viu essa vinheta aí, Zé Fernando? Opa, gostei dessa vinheta. Pô, dá pra repetir essa vinheta? Não, não dá porque não tem mais. Dá pra repetir essa vinheta? Eu gostei, a gente abriu no sentido horário. Que beleza, hein? É o nosso Paulo Roberto Espoletin aqui na retaguarda técnica e nós estamos com imagens ao vivo da Praça da Matriz com o vendedor de água de coco ao fundo ali, rapaz. Quer uma água de coco, Zé Fernando? Não, sobe aí. Tá aberto? Vamos pegar aqui o boa tarde do Zé Fernando. Boa tarde, Zé Fernando. Boa tarde, Vander. Boa tarde, Castilho. E nossos queridos internautas, telespectadores, rádio ouvinte e outras coisas mais. É tudo isso aí. Beleza. Isso aí. Depois a gente vai dar uma girada pela praça. Carlos Alberto Castilho. Mais tarde eu vou tomar água de coco. Mas aqui daqui a pouco encosta a caminhonete, o cara vai embora, hein? Não, mas eu vou pedir para ele deixar uma deixar uma guardada daqui a pouco, 5h30 mais ou menos, vai chegar o homem da caminhonete e vai levar lá. Tá um guarda municipal. Acho que é o Marcão, hein? O guarda municipal, acho que é o Marcão, hein? Tá dando uma parada ali na praça e tal. Deixa eu receber o meu amigo, o nosso amigo Carlos Alberto Castilho, de tantas emoções, juntos na Rádio Universal de São Roque. Se ia toda semana lá, rapaz, contar as novidades do basquete. Depois, se gostou do negócio, estava fazendo na Rádio Nacional de Cotia. Lembra se fazia boletins, lembra? Teve uma participação legal. Castilho, boa tarde. Que prazer recebê-lo, Castilho. Boa tarde, Vander. Boa tarde, Vander. Boa tarde, Zé Fernando. Boa tarde aí a todos os ouvintes, os internautas, enfim, a todos aqueles que acompanham o Gino Mix. E é verdade, Vanderlei, eu acho que são tantos anos aí acompanhando o esporte da nossa região, acompanhando também o esporte até pelo mundo, né? Porque a gente não se limitava apenas ao esporte local, mas enquanto estávamos na Rádio Universal e em outras mídias aqui da região, nós nunca deixamos de enfatizar e dar a importância devida ao esporte da nossa região. Verdade. E você, um apaixonado pelo basquete. Você gosta de todas as modalidades esportivas, mas de onde veio o Castilho? Como é que nasceu essa paixão pelo basquete? Olha, essa paixão ela é algo interessante, porque como todo garoto, a gente tem o interesse pelo futebol, que é o primeiro esporte que nos vem desde a nossa mais tenra idade, né? Quando eu mudei de São Paulo para Mairinque em 1980... Aliás, você não nasceu em Mairinque, né? Não, eu sou paulistano. Mas tem que dar o título, já ganhou o título de cidadão mairinquense? Não, mas eu não me preocupo com isso. Vamos, ele merece, hein? Mairinque no coração, como eu tenho São Roque no coração, onde morei por mais de 20 anos. Vamos arrumar em São Roque também para você. Eu agradeço. Eu vou falar com o Paulinho Marrom para arrumar o título aqui de cidadão mairinquense. Lá em São Roque. E vamos arrumar, você merece uma homenagem, cara, pelo trabalho que você está fazendo aí. Nada, eu acho que... E quando eu cheguei a Mairinque, né, eu tinha alguns amigos que estudavam comigo, que jogavam na equipe de Mairinque. E é um esporte que sempre me chamou a atenção. E eu lembro que, na época, o ginásio de esportes de Mairinque estava interditado. Mais ou menos em 83, por aí. 80. O ginásio... 81 para ser Quando eu mais comecei preciso. na Rádio Universal de São Roque em 83, a gente estava sendo reaberto o ginásio, porque deu uma trinca no meio do ginásio, não foi? Foi um negócio assim. Começava ali mais ou menos onde era a portaria e ia até quase que a metade da quadra, com um desnível grande ali, né? Então, nós treinávamos na quadra do Altina. Altina Júlia de Oliveira, do colégio Altina Júlia de Oliveira. Então, nós treinávamos lá, mas não existia categoria de base. Nós íamos jogar com o pessoal do adulto, que jogava por Mairinque, os jogos regionais e outras competições aqui da região. E você vai aprendendo da maneira que der. Aquilo foi um negócio tão apaixonante que eu não pensei mais em outro esporte. Eu jogava futebol na época, eu jogava no CASME. Mas depois você pega o gosto por uma modalidade e você vai afim. Dali eu acabei indo para o Grêmio União Sorroquense, fiquei um tempo lá no Grêmio,
E depois eu acabei percorrendo aí até outros estados jogando. Poxa. Né? Não fui um grande jogador, não fui um grande atleta, eu era apenas um cara muito esforçado. A estatura também pesava um pouquinho. Também, porque, veja bem, para os padrões normais, eu tenho 1,74, você tem mais ou menos isso também. Exato, 1,73, um pouquinho menos. É o padrão brasileiro médio. do médio, né? Agora, os caras agora tem... Pô, precisa ter uma coisa, o nosso operador de áudio, o drone, o Espoletinha, tem 2,6. Aliás, você não quer... Espoletinha, depois eu quero que você... Espoletinha, vem aqui um pouquinho. Nós vamos levar ele para Osasco para jogar basquete. Não, brincadeira. Nós vamos revelar um talento para você. Dá tempo de treinar. Não, pra você ter uma ideia, vem aqui ó, o nosso Emir Rachete, vai bater a cabeça aí. Vem cá. Sem sacanagem. Fica aqui. Acho que tem que ficar aqui. Não cabe. Não cabe. Peraí. O homem não cabe. Peraí. Você tem que ficar perto do Zé Fernando. Peraí. Vamos fazer... Mas cadê? De repente, Por que o cara não aparece? O cara é tão grande que não cabe na Não tela. cabe, não cabe. Não, fica perto do Zé Fernando. Vem aqui desse Vamos fazer lado. a Aí, ó. O cara não cabe na tela. Simples, ó, vem mais um passinho pra cá. Ó, o cara é tão alto que não cabe. Baixa a cabeça agora. Vem cá, olha lá. O cara, olha lá. Olha aí. Nós vamos levar esse cara. Nós vamos levar ele para treinar, hein, Quanto você tem de altura, Espoletinha? Fala pra ele aí. Eu tenho 2,7. 2,7, Castilho. Tá bom, Castilho? Tá aí o pivô que você tava precisando. Então, Não, fica em pé. Fica em pé agora. Fica em pé. Não Não cabe. cabe nada. Não cabe. Zé Fernando, fica em pé pra ver onde se bate Eu vou nele. bater no joelho, pô. Ó, o Zé Fernando já está em pé. Ó, o Zé um Fernando. pouco acima do ombro, né? É. Quase na altura do ombro, um pouquinho mais que o ombro. Leva o nosso operador. Vamos lá, né? Vamos O que falar com ele só fica debaixo da tabela. Jogou pra ele? É só fazer. É só treinar. Só falar pra ele que tem um tempo lá, não pode estourar o tempo do treina, garrafão, né? Exatamente, são Treino. 3 segundos no máximo. 3 segundos só, hein? Tá bom? Você só fica, joga a bola. Né? Você lembra do Emir Rachete? Lembro, do Emil Rachete já falecido. Emil, né? Falecido, Emir é Emir. Falecido já a questão de uns 2 anos, né? Lá de Campinas. E dos Trapalhões depois. Depois acabou fazendo umas passagens pelos Trapalhões, né? E que defendeu a seleção brasileira, foi... Primeira medalha de ouro no Pan-Americano foi com Foi ele. com ele, exatamente. Ele era porque jogava 4 na defesa e 5 no ataque. Ele demorava, coitado. Peraí, 4 na defesa, 5 no ataque não era basquete. Era. 4 na defesa quando a e 1 no equipe ataque. defendia, era 4. Quando atacava, era 5. Ele levava um mês para voltar. Mas as bolas ele fazia todas. Foi a primeira vez que os Estados Unidos perdeu uns Jogos Pan-Americanos. Foi. Exatamente. Só que eles perderam para Cuba. E o Brasil ganhou de Cuba na final. Viu? E os caras são altos. Você não tem uns tênis. Qual. Você hoje, vamos explicar que você está hoje no. Basquete Osasco. Basquete Osasco. Que número os caras calçam lá? 47, 48. Só costa um pouquinho. 47. Se tiver uns 45 tênis lá, porque a gente não acha tênis pra esse cara. É difícil, meu. não, mas é difícil mesmo. Pô, difícil. não acha, cara? É difícil. Ele tá não usando é tão um 43, teve que cortar o Cortar um bico do pé. pedaço do pé. Não, mas Manda uns o pessoal 45 pra gente. dessa altura, nós temos 2 jogadores dessa altura, eles calçam 48. Então realmente não é fácil achar. Aqui no Brasil é muito difícil. É difícil achar, achar tênis e o cara precisa de um sapato para ir num evento, alguma coisa. Não, difícil. muitas vezes ele tem que mandar fazer ou ir para... tem algumas lojas em São Paulo, né? E não é barato? Que não é barato e você manda confeccionar um calçado com as suas medidas. Né? É isso aí. É legal. A gente se diverte, né, Zé Fernando? Se diverte. Então, e aí você É bom. chegou a jogar onde, Castilho? Eu joguei em Mairink, joguei aqui no Grêmio em São Roque, estive presente nos jogos regionais. Cheguei a jogar em Pato Branco, no Paraná. Não é o Pato Branco, rapaz? Que acabou de ser campeão dos Jogos Abertos do Paraná. O Pato Branco não é aquele famoso time do Zezinho que bateu o pênalti, que tinha uma gravação no rádio, o Zezinho vai bater o pênalti. Pato Branco é a cidade do Pato e de Rogério Ceni. Exato. E aí o cara narrou lá, Pato Branco. Falou um palavrão na hora do pênalti. E aí, eu joguei É em o Pato famoso. Branco 1 ano e meio. é o famoso Zezinho. E depois eu ainda joguei em Santa Catarina, mais 1 ano. Na onde jogou em Santa Jogou Catarina? numa cidade chamada Xanxerê, perto de Sabe quem nasceu em Xanxerê? Não faço Falcão. Falcão. Paulo Roberto Falcão. Não é de Abelardo Luz? Não, ele é próximo. Xanxerê, um Xanxerê. distrito ali. Porque tinha o seguinte, tinha no Futebol Cards, que ele nasceu em Abelardo Luz. No Futebol Cards Setentrial. Mas um dia a gente botou ele lá no ar, é Xanxerê. E muita gente acha que ele é gaúcho. Não,
ele é catarinense, né? E nasceu em Xanxerê. Aliás, ele falou para mim numa entrevista lá na Jovem Pan que fizeram um samba enredo em homenagem a ele em Porto Alegre e começava assim, em Xanxerê ele nasceu. Mas sabe o que pode ser também? Distrito. Aquela região registrada. Que é próxima, Belardo Luz, São Domingos. Isso, o cara nasce em Mairim, que é registrado em São Roque, não tinha isso, porque no hospital. Aquela região ali pertencia a Xanxerê. Depois emancipou, porque... pertencia a Belardo Luz, então. A Belardo Luz devia ser um distrito de Xanxerê. Mas agora tem uma lei que foi aprovada, que é o seguinte, então, por exemplo, o de Mairinque ia nascer em São Roque. Aí registrava como nascimento em São Roque, mas a vida toda dele é de Mairinque. E agora tem uma lei que diz o seguinte, ó, você é de São Roque, mas na hora que você nasceu lá em Campinas, tem o direito de registrar que é São Roquense. Porque eventualmente foi até lá por conta de um médico, né? Tem isso. Exato, ele não perde a raiz, né? O Tiago é paulistano porque nós tínhamos um plano de saúde na prefeitura muito bom. E ele é nascido em São Paulo. Em São Paulo. E o Matheus é mairinquense, porque o nosso médico, saudoso Dr. Milton Noquebara, atendia no Hospital de Mairinque e ele nasceu em Mairinque. Embora eles foram registrados em São Roque, mas era São Paulo, um é de São Paulo, né? O registro consta o nascimento em São Paulo e o Matheus consta o nascimento em Mairinque. E os dois sempre viveram um dia só em cada cidade. Igual o nosso Luciano Espírito Santo, da Câmara Municipal de São Roque, o diretor lá da Câmara, que a mãe dele foi para Sorocaba só para ele nascer. E ele recebeu o título de cidadão são-roquense efetivamente o ano passado. E o Dr. James Bial, James Bial, ele falou que a mãe dele falou que é Beal. Beal, né? James Beal Munhoz. Ele só foi para nascer em Itu, a mãe dele só foi lá nasceu em Itu. O James é ituano, mas com toda a ligação com São Roque e com Mairinque. Mas isso aí. Mas então você veio de São Paulo, você nasceu em que bairro de São Paulo? Eu nasci no Hospital das Clínicas, né? Mas minha mãe residia em Moema. Moema. E aí você veio pra cá, com quem você jogava basquete? Quem que eram os meninos que jogavam basquete? Olha, assim, os que mais se destacavam ali era o Zeco, que inclusive foi jogador profissional. O Zeco jogou em Guarulhos, jogou na Hebraica, jogou no São Caetano, jogou em Itanhaém. E o Arturo... Quando você falou Itanhaém, era o Náutico de Itanhaém, não era? Náutico de Itanhaém, Náutico exatamente. de Itanhaém. Essa vamos buscar no fundo, hein, Zé Fernando? Pois é. Você viu como que o esporte divulga a cidade, né? Exatamente, a gente sabe exatamente por causa disso, por causa do esporte, né? Por causa do esporte. E o Arturo, que foi uma das pessoas hoje. que é dentista e que é uma das pessoas assim que mais me ajudou dentro do basquete. Foi o que me ensinou a passar, a ter uma empunhadura de arremesso. Foi assim, a pessoa que, como não havia escolinha, que ia dando as dicas no treino. O Zeco também. Passe de peito, passe picado. Por cima da cabeça, com uma mão. As dicas de fazer a bandeja, né, que é um tipo de arremesso. Então... não arremessar como lavadeira, né? Fazer o lance livre de baixo para cima. Que é a lavadeira, né? Que é a lavadeira, que ainda foi usado. O Brasil tem uma medalha de bronze no Mundial de 71, que é a Suzette. Ela faz os 2 últimos lances livres contra o Japão de lavadeira. O Mosquito foi a carreira inteira. E o Mundial, tudo ele jogava. Lavadeira. A bola caía. Lavadeira e caía. O que é importante. O importante é cair. A lavadeira, assim, é pegar a bola. Então, aquela posição que o Oscar Angelini ensinava pra gente na aula de educação física. Exatamente, fazer o molde de arremesso, né? Fazer a extensão do braço e tal. Mas o que a gente fala, até a gente fala tanto para os jogadores profissionais quanto para a garotada que está na escolinha, o importante é fazer a cesta. Gol de canela vale. Também, claro. Gol de canela, gol de bico. Igualzinho do que aqueles de categoria, de bicicleta. Igualzinho. É lindo o chute de trivela do Quaresma lá de Portugal, mas canela também vale. Também vale. O importante é bola na rede, poxa. Então, mas ficava meio vergonhoso quando falava arremesso de lavadeira. Igual quando ia jogar vôlei e a gente não tinha força suficiente para a bola atravessar. Então, para você sacar por cima, como se falava, né? Então, sacava por baixo. Aí fala, aí mulherzinha, não tem força, saca por baixo, não tinha isso? Tinha, lógico, a molecada não perdoa, né, Vanderlei? Você sabe que a garotada não perdoa. Tênis se começa sacando por baixo. Enquanto você não aprende por cima, os caras não deixam nem se entrar em campeonato de amador.
Até conforme o bate-bola de tênis, eu gosto de jogar tênis. Né? Tá bem, parabéns. O cara vai ficando rico. Ele vai pro esporte individual. Daqui a pouco ele vai pra golfe. O cara joga mais futebol. Alguns anos ele vai jogar golfe. Você não joga mais bola? Não, agora eu tô jogando tênis, agora eu tô jogando golfe. O cara vai pro esporte individual. Não, eu não deixo de bater minha bolinha com os veteranos lá de Osasco toda terça-feira, né? E de vez em quando eu jogo tênis. Mas é isso mesmo, se você não sacar por cima... você já sofre um bullying, né? Que hoje é uma palavra tão na moda, né? Você já sofre o bullying de início. Para entrar na quadra, sacou por baixo ou de lado, esquece. Pode parar. A gente ficava rezando, tinha um rodízio, né? Não, o rodízio ainda tem, mas ficava aquele rodízio, tá chegando minha hora de sacar aí, pô. E agora, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer, né? Mas tinha isso daí, então esse detalhe. E aí, a Meire, que veio ontem aqui, grande jogadora de futebol, né? Futebol de campo, futebol de salão, ela falou que você é um amante do esporte, independente da modalidade. Manda um grande abraço para você e falou que você também jogava com o Potrão. Potrão, o Rogério Potrão. Então, o Arthur e o Zeco são da minha idade. O Rogério Potrão, o falecido Vadil, que foi vereador em Mairink, né? O Luiz Carlos. O Luiz Carlos é o Leitão? É o Leitão, exatamente. Entre outros, era o Có, que foi outra pessoa que me ajudou muito. O Dunga, não tinha o Dunga? O Dunga jogava bem. O Dunga jogou no São Paulo, assim, tinha uma habilidade muito grande, né? Então, esses jogadores, esse pessoal, eles eram do adulto. Então, assim, o pessoal não te conhece muito. Que tinha o Merguizo também. Tinha o Zé Merguizo, que era o melhor arremessador nosso, era o Zé Merguizo. Brancão alto, né? Exato. Lembro dele. De uma família, que o seu Rubens Merguizo é um dos primeiros, um dos pioneiros do basquete em Mairink. Ele, o Caíto, o Oscarzinho Angelini, o Benedito Dias. Benedito Dias é o Pica. Exatamente. Tô bem de lembrar as coisas. Memória não falha, né, Vanderlei? Não falha, tem hora que falha. Eu tinha que pagar umas contas, esqueci. Sempre esquece na hora da conta, né? Na hora da conta. Mas ela é seletiva, né? Tem hora que a gente lembra. Hoje eu engatei uma sequência de jogos regionais que a gente acompanhava, né? Verdade. Não deixamos de acompanhar. Depois o Pica-Pau, ele foi técnico do time de vôlei feminino. Isso, aí ele ficou um bom tempo como onde jogava a Vasti. Né? A Silvana, então, Elaine Boxer, se não estou enganado, era bem legal aquele tempo. Exatamente, né? E aí você foi jogando onde mais, Castilho? Depois que eu voltei do Sul, eu comecei a fazer faculdade e eu joguei um ano no Círculo Militar em São Paulo, que foi meu último ano. Eu estava no primeiro ano de faculdade e fui jogar lá o Campeonato Paulista da 2ª Divisão, que na realidade, na época, era a 4ª Divisão. E jogava contra quem, por exemplo? Jogávamos contra Matão, jogávamos contra Cubatão, Pindamonhangaba, São Manuel. Aqui da Grande São Paulo tinha Ferraz de Vasconcelos, né? Tinha uma outra equipe de São Caetano. São Caetano, na época, tinha 2 equipes que jogavam o Campeonato Paulista, uma na 1ª divisão, ou na divisão especial A2, agora eu não me recordo, e tinha uma segunda equipe que jogava na 2ª divisão, né? Então, mas foi meu último ano. Depois eu vi que não dava para coisa, realmente não era... eu era apenas uma pessoa muito esforçada, e aí fui para a parte como técnico, né? Que era algo que eu sempre tive vontade, e desde quando eu estava em Santa Catarina que eu comecei a dirigir minhas primeiras equipes. Aí já começou. E que, vamos dizer, eu vou passar para o Zé Fernando, mas quando se jogava, quem era o seu ídolo? Você falava, quero ser igual a esse cara. Olha, eu gostava muito do Nilo. Nilo, eu sabe o que lembrar do Nilo, né? E o pessoal fala que o Nilo é baixinho. Você chega perto do Nilo, é assim. É que os caras são muito altos, né? O Nilo tem 1,80 m. Então, mas tudo bem, mas é mais alto do que a gente. Mais que a gente, com certeza. Mais alto. Com certeza. Só que ele parecia um anãozinho, mas tinha o Marquinhos, sei lá, Cadu, Marcel. Então era tudo muito... Então o cara parecia baixinho, mas ele tem 1,80 m. Exatamente. Adilson, saudoso Adilson. Pipoca, Israel. Que era de 2,5 m, que era um armário, né, dentro da quadra. Mauri, irmão do Marcel. Então eu gostava muito do jogo do Nilo.
que hoje é secretário de esportes de Mogi das Cruzes, né? Legal. Então, a velocidade dele, a visão de jogo... Armando jogada ali. Armando as jogadas. Ele tinha um temperamento dentro da quadra muito parecido com o meu. Ele era muito irrequieto, de vez em quando arrumava umas confusões, né? Principalmente contra Porto Rico, que o Brasil sempre teve uma rivalidade muito grande com Porto Rico, e o Nilo não deixava barato. Né? Então, eu me identificava muito com o estilo de jogo dele. E como técnico, aí você passou a se identificar com quem? E o Nilo também já foi técnico, né? O Nilo foi técnico, inclusive, foi técnico de seleção brasileira de base. Né? Na realidade, a gente vai se espelhando por algumas pessoas. O Enio Vec é uma pessoa que eu tenho como referência, desde a época que trabalhamos juntos aqui em Mairinque, isso há quase 30 anos atrás. Eu gosto, por exemplo, muito do estilo de trabalho do Zeljko Obradovic, que é um técnico sérvio que hoje dirige uma equipe da Turquia, é o atual campeão da Euroliga. Ele inclusive esteve aqui no Brasil no começo dos anos 2000, que para muitos foi a melhor clínica que já teve aqui no Brasil de basquetebol, foi dele. Foi uma semana, uma imersão de um dia inteiro, era só ele na clínica. Era manhã e tarde no Clube Paulistano, ele falando um espanhol fluente, que todo mundo entendia assim perfeitamente, e trouxe conceitos muito modernos, e a visão que o basquetebol da antiga Iugoslávia sempre teve como uma vanguarda dentro do basquetebol moderno, que ainda hoje o é, apesar dos Estados Unidos ser a grande referência, né, mas em termos de basquete fora dos Estados Unidos, a antiga Iugoslávia e hoje a Sérvia, a Eslováquia, a Croácia, eles ainda são como uma referência muito forte dentro do basquetebol internacional. Legal, se tiver frio aí, a gente muda, que tá pegando um vento na praça aqui, né? Exatamente. Tá muito frio? Não, tá ótimo. Claro, para mim tá perfeito. A gente fecha a porta ali na João Pessoa, ali, para não passar o vento. Tem uma pergunta, Zé Fernando, você tá vendo? Deixa eu falar aqui, peraí, só já vai. A Meire tá falando que tinha o Nino, irmão do Pisca, que exatamente, jogava. Que já era mais velho ainda do que... A Rita Silvia Madalena. A Rita eu lembro, não lembro jogando, né? Mas havia muito, falava-se muito dela como jogadora. O Roque Pires, que é lá de São Roque, eterno centroavante do Jute, Juventude Unida do Taboão, o Pita, ele falou assim, não tinha o Cebola também? Cebola. O Cebola ele vem depois. Se eu não me engano, em 85, 86, o Mairinque começou a profissionalizar um pouco mais o seu basquete. Né? E aí começou a trazer alguns jogadores que disputaram o Campeonato Paulista, que ficou em 5º lugar no Campeonato Paulista, a primeira divisão, eu não recordo se em 85 ou 86, onde tinha o Cebola, que tinha vindo do Corinthians. Ele não era daqui da região. Não era da região, ele era de São Paulo, né? E hoje é professor do SESI lá de Santo Amaro. Você vê, Zé Fernando, como o pessoal lembra, guarda, é bem legal fazer isso. E eu quero deixar um abraço para a Meire, uma pessoa assim que eu tenho em grande estima, uma batalhadora aí pelo esporte também. Um grande abraço, viu, Meire? Ela veio ontem aqui. Depois você acompanha a entrevista dele. Acompanha. Pode deixar que eu vou rever aí na internet. O Genival Nunes, nosso vizinho lá da Rádio Universal. Lembro, seu Genival. Está acompanhando a gente. E o filho dele, o Júnior, Genival Nunes Júnior, também jogava basquete. Você lembra do Júnior? Lembro do Júnior. Hoje é veterinário lá em Taubaté, no Vale do Paraíba. Exato. Então, eu joguei com o Júnior. Quando eu vim aqui para o Grêmio, o Genival Júnior, ele era do time juvenil e eu era do infantil, porque ele é 1 ou 2 anos mais velho do que eu, né? E era uma das pessoas assim que a gente, depois do nosso treino, né, a gente ficava vendo o juvenil treinar, tinha o da Júlia, que é o médico, o doutor Júlio Nardelli, doutor que veio numa sexta-feira com a gente. A Júlia chegou a treinar nos infantil do Palmeiras, aquelas coisas. Isso, ele e Hélio Tang. Hélio Tang, o Zizi. Puxei pro vôlei. O Zizi, né? Então a gente via o Marcelo, que é o dono do Objetivo. O Marcelo jogava? Jogava, opa! O Marcelo de Luca jogava basquete? Exatamente, o Ivo. Enfim, era uma geração o Rodolfo mais velha. de Luca Júnior, que adora basquete, né? Sim, o Rodolfo. Comandava, ele foi técnico, né? E o que aconteceu? Cadê o basquete da região, Cacilho? Hoje você está lá em Osasco,
Mas cadê, eu não sei, cadê o basquete de Mairinque, cadê o basquete de São Roque, no feminino a Ângela Garcia, né? Exato, a Ângela que fez por muitos anos o basquete lá no Grêmio. No finalzinho aí da década passada, ela continuou, voltou novamente a trabalhar com o basquete do Grêmio. Então, Vanderlei e Zé Fernando, desde os anos 90, eu vinha falando que o esporte ele não pode ficar personificado nas pessoas. Por quê? Porque senão não há um processo de continuidade. E eu temia que o dia que eu parasse com o basquete aqui na região, ou que a Ângela parasse, que o professor Tiba, que também tentou fazer o basquete em Mairinque, né? Nós não continuássemos, o esporte morreria na região. Infelizmente, isso aconteceu. Houveram alguns trabalhos, mas sem aquela vontade, aquela determinação que você precisa numa região como a nossa aqui de Mairinque, São Roque. Se você não tiver determinado, você não tiver afim, não colocar realmente a mão na massa, não que nos outros lugares isso não seja presente, mas como nós carecemos de uma estrutura e até de uma cultura esportiva mais ampla, isso se faz muito necessário. Então eu acompanhei alguns trabalhos de basquete nos últimos 10 anos aqui na região, mas faltou exatamente continuidade. Mas antes de mais nada, acho que faltou uma política esportiva por parte do poder público municipal, seja de Mairinque, seja de São Roque, que proporcionasse isso, independente de quem tivesse. Porque as pessoas passam, mas eu acho que a filosofia de trabalho, a intencionalidade do trabalho, ela tem que permanecer, independente de quem esteja na prefeitura. Não pode chegar e falar, não, esse agora eu sou o prefeito tal, esse é o meu trabalho. Agora é o prefeito do futebol de salão, Exato. Agora é o prefeito do hipismo. Não, você tem que seguir até uma possível franca. Sempre é uma tendência no basquete, né? Veja bem, eu vou dizer uma coisa, eu vivi isso de perto, vou dizer uma coisa assim meio que pública, os meus amigos sabem, mas eu vou dizer, fui convidado por 3 vezes para ocupar o cargo de chefe de esporte. Diretor de esporte. Chefe de divisão de esporte. Isso, há tempos atrás. Isso. Não aceitei nenhuma das 3 justamente por não ter uma política pública de esportes na nossa cidade. E não constava das 3 vezes que eu fui convidada de projeto dos prefeitos que foram eleitos. Todos os 3. Outra coisa, se o esporte, isso discuto com qualquer um, se o esporte aqui em São Roque, tirando o futebol, não é feito, e na nossa região não é feito pelo Grêmio União São Roquense, ele não vai para frente. Porque só o Grêmio União São Roquense, quando deu certo, quando quis, fez. Por isso que eu disse para você que eu lamentava Vinícius não ter chegado a presidente do Grêmio. Eu falei isso para você. Falou, Vinícius e hoje eu vou dizer de público. Por isso que levantar. Sei porque passei, fui diretor, fui eu que contratei o Castilho. Você contratou o Castilho? Depois que nós tiramos. Depois que... Deixa eu dar os parabéns para você. Parabéns pela contratação. Eu só fiz contratação boa, cara. Todo mundo que eu contratei é gente boa. Não tem nojeirinho pro atletismo, não tem Zé Finota pro vôlei, não tem coisa ruim lá. Só tem gente boa e eles mereciam, né? Não que eu ia atrás deles porque eles mereciam aquilo. A própria Ângela continuou comigo, né? Então, infelizmente, quando o trabalho de esporte na nossa região o Grêmio não faz, ele morre. Mas o Piranga teve. Também aconteceu. Não sei quem tinha lá uma equipinha. Acabava. O Grêmio era que conseguia ficar anos fazendo, dependendo da diretoria, mas nós passamos anos fazendo. Bem ou mal nós fazíamos. Sim, com certeza. É o Grêmio que tem a natação há, sei lá, 50 anos. Até mais. Até mais. Começou como vôlei, infelizmente, depois, como mudam as diretorias, algumas mudaram a coisa. Mas por que acontecia isso no Grêmio? Porque aqueles diretores queriam e faziam, porque em São Roque, e não estou dizendo uma crítica ao prefeito atual, eu digo a todos. Todos. Indistintamente, né? Indistintamente todos, nesses últimos 62 anos, inclusive meu avô, que não tiveram políticas esportivas. Todos falharam nessa parte. Eu dei ônibus. Não. Isso não tem nada mais que obrigação, certo? Eles teriam que ter a
própria política esportiva. Passa um pouco ao Grêmio ter recebido terreno da prefeitura, tal. Tem alguns acordos lá, até que é um dos motivos que eles não podem acabar totalmente esportivamente. Mas eu acho que você não pode ser numa cidade hoje de 80 mil habitantes e ter só futebol, feito por abnegados e lá, o que não estou dizendo que a diretoria de esporte de São Roque é ruim, nada disso. Eles fazem também o que pode lá. Mas falta ao poder público... Um campeonato de basquete, vão ter o basquete acho que de 3. Você tem que ter um jogo de basquete por semana em São Roque, um jogo de vôlei. O campeonato, Wander, ao meu modo de ver, é o enfeite do bolo. Nós temos que ter vários aí lugares aí com quadras, com outras coisas. Enfim, existem muitas ideias e que você pratica esporte desde pequenininho. Certo? Isso no nosso país é um grande erro. Eles preferem deixar o cara cair no mundo aí com besteira por falta do que fazer, depois combater, dar tiro, fazer essas coisas, do que tratar a raiz, a consequência de más política. A causa. A causa, exatamente. E nós temos isso no Brasil, e São Roque não é exceção. Então eu volto a dizer, a crítica não é ao prefeito atual. Nos últimos 62 anos, todos que passaram. E você falou, inclusive o seu avô, você falou que foi, para quem não sabe, Lívio Talhassaki, prefeito do 3º centenário de São Roque, em 1957. E embora ele tenha cedido o terreno para o Grêmio, foi a única coisa que eu acho que ele fez no esporte, que foi na gestão dele que foi cedido esse terreno. Parte do terreno. Tinha um terreno pequeno, e até o Hélio Vilaça, que contou essa história para mim, que ali a José Bonifácio de Andrade Silva era para ser uma avenida, né? Com 2 faixas e tal, e aí falaram, vamos fazer com uma faixa só e vamos ceder parte do terreno para o Grêmio, e que está lá tocando a sua vida. Mas, Castilho, isso aí você, aqui na região, minha mãe fala muito essa frase aqui, você deu muito murro em ponta de faca, né? Para tentar montar um time, você ia toda segunda-feira lá na rádio, estamos correndo, estamos buscando, olha, você foi até o fim, né, Castilho? Você vai até um certo ponto. Eu acho que ao longo de toda a trajetória, você comete alguns erros, mas você, na maioria das vezes, vai buscando mecanismos, conhecimentos, né, apoios para você fazer aquilo que é importante ser feito. Tanto em Mairink, né, lá eu trabalhei com 3 prefeitos, praticamente todos eles de alguma forma deram um apoio necessário, tanto que nós jogávamos o Campeonato Paulista com a garotada, nós íamos a jogos regionais, jogos abertos do interior, né? Ainda houve uma certa infraestrutura, nós conseguimos fazer uma infraestrutura para fazer o basquetebol. Nós tínhamos um campeonato colegial onde nós tínhamos pelo menos 5 escolas que jogavam num nível muito bom, né? Mas isso graças ao quê? Porque nós tínhamos escolinhas de basquete na Vila Barreto, nós tínhamos escolinha de basquete em Alumínio, nós tínhamos escolinha de basquete lá no Jardim Cruzeiro, no Setúbal, em vários lugares. Então isso, mesmo que o menino não chegasse à equipe de competição para jogar o Paulista, mas ele tinha uma vivência que podia, numa competição colegial, jogar muito bem. E muitas vezes eu até trazia esse garoto que se destacava para treinar com as equipes nossas de competição e, vez por outra, colocava em algum jogo ou numa competição que não fosse o Paulista, né? Para que ele pudesse continuar evoluindo, e nós tivemos um certo sucesso, sim. Aqui em São Roque, apesar dos trabalhos que eu consegui realizar, mas culturalmente... E o Zé foi muito feliz. Não há uma cultura, não há uma filosofia de esporte por parte da administração pública. Se não é o Grêmio União São Roquense fazer, ou algumas outras instituições esportivas na cidade fazer, o esporte ele não caminha. Isso eu detecto há 30 anos, e o declínio do esporte são roquense, ele... tirando o futebol, ele começa exatamente no momento em que o Grêmio passa a não ter mais esta representatividade que tinha, essa iniciativa que tinha.
por uma série de motivos. Não vamos questionar aqui os motivos que fizeram com que o Grêmio não tivesse mais as equipes de basquete, de vôlei, a própria natação, o atletismo. Né? Não vamos questionar isso, mas que também advém da cidade não ter uma política de incentivo, de fomento ao esporte. Então, hoje, se nós não tivermos iniciativas para, junto com o poder público, a iniciativa privada junto e as instituições esportivas lado a lado, você não consegue fazer, ou é muito difícil fazer. Bom, legal, muito bom. Olha, a Nilza Pires está mandando um grande abraço para você, diz que admira muito você. Muito obrigado, um grande abraço. E você hoje está em Osasco. Você mandou para a gente aqui algumas fotos. Hoje você é assistente técnico no... Eu sempre falo o contrário, tem que ser Osasco Basquete ou Basquete Osasco? Basquete Osasco. Basquete Osasco, não vou esquecer mais que o B vem antes do O. Isso. Basquete é a ordem que tá na camisa. Com a camisa aqui, ó. O Osasco tá meio sumidinho aí. Aê! E você vê, e Osasco, que é uma grande cidade, uma população muito grande, que também tem suas dificuldades para você montar uma equipe, né? Poxa, e tem um comércio grande, tem muita gente em Osasco, mas a proximidade ali de São Paulo, às vezes também cria dificuldades, né? Não, eu estou em Osasco há quase 15 anos. Paralelamente à minha ida para Osasco em 2004, eu ainda fazia trabalho aqui em São Roque, na região, né? E a questão aí de mais ou menos 8, 9 anos, nós temos uma associação de basquete em Osasco. Eu sou funcionário da prefeitura. Eu sou efetivo da prefeitura como técnico de basquete. Atualmente eu sou assistente da equipe profissional, cujo técnico principal é o Enio Vec, e sou coordenador das escolinhas do basquete Osasco, né? Dirijo também a equipe sub-15, que está jogando o Campeonato Paulista da Série B. Então a gente tem uma atuação bastante ampla dentro do cenário do basquetebol osasquense. O que é importante destacar é que, independente do tamanho da cidade, da infraestrutura que a cidade tem, você depara com essas circunstâncias. Quando nós montamos uma associação no começo aí da década, o intuito era de que nós descentralizássemos a captação de recursos e colocássemos, principalmente os patrocinadores, que viessem diretamente para a associação. Porque a gente sabe que muitas vezes os recursos que entram, eles acabam sendo diluídos ao longo de todo um processo de negociação. Como com a associação a gente consegue muitas vezes captar esse recurso de uma forma mais fácil. Nós temos uma parceria com a Prefeitura de Osasco, através do seu prefeito, né? Que é o Rogério Lins, inclusive está fazendo aniversário hoje. Por falar em aniversário, deixa eu mandar um abraço aqui, aniversariante, ele mandou uma mensagem para mim, né? O seu filho está fazendo aniversário, o Tiago fazendo aniversário, parabéns. Quantos anos o Tiago? 33 anos. 33, a idade de Cristo. Dizem que é 42. Mas vamos... Por quê? Cristo não foi... Já descobriram que houve erro na data. O registro? Gato? Não, quem fez gato. a data? Gato. É gato. Ele nasceu em 4 a.C., né? É interessante. Mas é complicado. Não, ele 42, então ele nasceu em 9 a.C. É complicado 8. mexer nisso, mas já descobriram que quem fez o negócio errou, achou coisa errada, a datação errou. Mas, pegaram lá o... Como tá. Então, idade de Cristo. Quantos anos do prefeito Osasco? Mais de 50? Não, mais de 40. Eu não sei precisar, acho que é 42, 43, uma coisa assim. E quem está fazendo aniversário? Câmera em mim. Vou mandar um abraço pro meu amigo. Eu me divirto muito com ele, porque ele é um cara muito legal e um cara muito competente, um dos mais atuantes vereadores aqui da Câmara de São Roque. O meu amigo, que eu brinco chamando de queridão. Parabéns, feliz aniversário, Guto Issa. Ô Guto, tá aqui em rede nacional, parabéns para você, Guto Issa. Parabéns. Já mandei pela internet, mas vai ao vivo agora. Parabéns. Aí, parabéns pro queridão, Guto Issa. Porque tem que adotar o queridão, tem que adotar, né? Tem que adotar. Queridão, entendeu? Imagine, queridão vai bem, não? Fica de slogan, né? Queridão. Mais fácil de lembrar. Depois se lembra de mim do slogan aí, tá? Bom, tem umas fotos aí do você trabalhando.
Olha, Zé Fernando, tem foto sua trabalhando? Minha trabalhando é difícil achar, viu? É difícil. Vamos ver se tem foto do Castilho trabalhando. Põe aí, Espoletinho, algumas fotos do Castilho trabalhando. Opa, olha lá. É o Enio Vecchi. É Vecchi, né? Isso, Vecchi, com 2 Cs. Com 2 Cs. E o Enio tem uma história muito bonita, né? Depois a gente vai falar um pouco mais disso. Ali o Enio tá dando uma instrução e você tá do lado ali só observando, né? E dando aos meus pitacos de vez em quando, né? Quer dizer, a orientação principal é do Enio Vecchi, que é o técnico principal da equipe, mas a gente faz algumas colocações ao longo do jogo e muitas vezes, qual é a função do assistente? É de perceber alguns detalhes, né? E pontuar isso para alguns jogadores especificamente. Né? Ou alguma situação tática no complemento daquilo que o técnico está expondo. Bom, e essa foto aí é lá do Paulistano. Isso, é lá no Paulistano, no jogo Atlético que nós... Paulistano, lá na rua Estados Unidos, em São Paulo. Que nós fizemos no início do Campeonato Paulista, Paulistano atual, campeão brasileiro, e que nós acabamos perdendo por 1 ponto de diferença. Foi o nosso melhor jogo até agora no Campeonato Paulista. E aí está toda a comissão equipe, técnica. com a comissão técnica, o Rosinaldo Valério, que é o nosso diretor, que é um dos idealizadores também da nossa associação, né, que começou lá atrás. Fomos 3 praticamente os fundadores da associação. Olha aí, tem uma orienta. Quem que é o grandão aí? Ali é o César, que é o jogador mais experiente da nossa equipe, com passagem pelo Paulistano, pelo Franca, Campo Mourão, Sorocaba. É o nosso capitão, inclusive, e que está ali pronto para entrar em quadra. Opa, vamos ver mais uma foto ali. Vamos ver mais uma foto aí. Olha, você com a molecada aí, Castilho. Aí com a categoria de base, esse é o nosso Sub-12, que joga o Campeonato Paulista da Série B. E aí com a grande satisfação pelo seguinte, meu filho é o técnico dessa equipe. Seu filho? Exatamente. O seu filho é o último da ponta ali? Exatamente, é o Carlos Júnior. Menininha que nasceu outro dia. Exatamente. Você tem a menina e a menina, como é que chama? A Diana está com 24 anos. Ela é um pouquinho mais velha. Um pouco mais velha, formada em Educação Física também. Os dois fizeram Educação Física? Os dois. O Zé Fernando não deixou os filhos fazerem. Não, eu tentei não deixar também, mas não houve jeito. Até o Carlos eu pensei que fosse ir lá para relações internacionais, né, sociologia, que é uma coisa que ele gosta, a gente conversa muito a respeito, mas no final das contas ele acabou optando aí por fazer Educação Física e dirige a garotada. Essa é a nossa equipe Sub-15. Você vê, os caras do Sub-15, tudo lá, a altura dos caras. Eu já tô pequenininho perto deles, né? Já sou pequenininho. Ali o número 10 é o Marcelo, o nosso armador. O nosso armador, olha o tamanho que tem. Olha o tamanho. Quase 1,90 m. Né? E ali essa equipe eu que dirijo. E tá indo bem na competição? O Sub-15, o nosso Sub-13 é a nossa melhor equipe. Hoje é o 3º colocado na Série B, atrás apenas de Mauá e de Mogi das Cruzes. O Sub-15, esse é um evento que nós fizemos. Olha que criançada bonita lá, hein? Foi a reinauguração da Praça 8 de Maio em Osasco e com um espaço para basquete de rua. O de rua é o de 3? Ou não tem nada a ver? É o 3 contra 3. É o 3 contra 3. 3 contra 3. Então, a prefeitura reformou esta praça e nós fomos para essa reinauguração e conseguimos movimentar mais de 200 garotos numa manhã de sábado, onde nós fizemos um evento dentro do evento. Com crianças que eram das nossas escolinhas e toda aquela criança que aparecia, aquele jovem que aparecia, nós fizemos um torneiozinho. E todo mundo que vinha, a gente já fazia inscrição na hora, já montava os trios e punha para jogar. E passamos a manhã toda, começou às 9 da manhã, foi até às 2 da tarde. Foi um evento assim maravilhoso, teve o nosso mascote, o prefeito esteve lá, Marcelinho Carioca esteve também. Com toda aquela estatura, deu 3 enterradas lá maravilhosas. Quase isso, quase isso. Ele jogou basquete junto com o time do prefeito. Nós fizemos e junto com o secretário de esportes na época, o Delbio Teruel, era o secretário de esportes na época, né? Mas foi um evento assim maravilhoso e que teve um destaque muito grande do nosso trabalho. Vamos rodar mais umas fotos aqui, estão batendo um papo com o Carlos Alberto Castilho, o homem do basquete. Olha lá, e aqui é os Jogos Regionais, que nós ficamos em 3º lugar. E você comandou a equipe. Eu como técnico principal. Até pro amigo ouvinte, pro amigo internauta entender, todo ano nós fazemos, no início da temporada, uns treinos abertos. Pode aparecer qualquer jogador.
Gente que não sabe jogar basquete, é jogador que está esperando uma equipe, quer se aperfeiçoar e tal. E nós aproveitamos esses 3, 4 meses desse trabalho para observarmos jogadores para o Campeonato Paulista e para o restante da temporada. Já conseguiu, já deu frutos esse trabalho? Sim. O ano passado nós conseguimos revelar o Robinho, que se destacou conosco no Campeonato Paulista. Aí ele se transferiu, jogou o Campeonato Brasileiro, o NBB, por Sorocaba. Depois foi jogar a Liga Ouro pelo Corinthians, foi campeão da Liga Ouro pelo Corinthians e saiu exatamente desse trabalho. E essa equipe que foi terceira colocada nos jogos regionais... Que região vocês pegam lá? A primeira região, que é a mais forte do estado. Que vai pegar o ABC, pega o ABC, Baixada. Exatamente. São Bernardo... São Bernardo foi campeão, com Santos em segundo e nós, Osasco, em terceiro. É o 5º ano seguido que nós conseguimos uma medalha nos jogos. Eu tive o privilégio de dirigir a equipe, né, com alguns jogadores. Nós tínhamos 2 jogadores que já estavam contratados para o Campeonato Paulista, que era o Thiaguinho e o Vinícius. E o restante da equipe foi composta por esses jogadores que estavam treinando conosco, e alguns com uma qualidade muito grande. O caso do ala pivô Franklin, que pediu para treinar conosco, que ele queria se preparar, que ele estava indo para os Estados Unidos jogar o Campeonato Universitário Americano por uma universidade. Vamos fazer o seguinte, os Politinha, diga quanto a gente tem de tempo, que o papo que a gente tem do Castilho aí, enquanto o Castilho você vai fazer, enquanto a gente vai mostrando o vídeo, você vai fazer aquela super ligação, ver se a gente consegue lá o nosso... Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue botar o Enilvec. Seria legal, né, Zé Fernando? Seria legal, muito técnico, muita experiência. E nós vamos colocar, enquanto isso, um videozinho aqui do Castilho treinando, e ele vai dizer pra gente que trabalho ele estava fazendo, né? Só lembrando o seguinte, o time do Basquete Osasco disputa o Campeonato Paulista. Isso, da divisão especial, junto com o Paulistano, com Franca, Bauru, enfim, com a nata do basquete nacional. E aí é um treino aí? Isso, é um treino que nós fazemos, que não é só o treino oficial. Se o jogador quiser hoje melhorar, evoluir, ele tem que fazer um treino à parte. Então, nós temos alguns horários livres na quadra, e que nós pegamos alguns jogadores e trabalhamos individualmente alguns aspectos de jogo. Ali ele está dominando, girando. Isso é um trabalho de pivô. Então se vê, Zé Fernando, que ele domina a bola, ele ameaça que vai para um lado e vai para o outro, né? Exato, ele faz um trabalho de finta, né, e faz um gancho pelo centro do garrafão. Então, esse trabalho... E treina do lado, gancho com a esquerda e depois com a direita. Não aparece aí no vídeo, mas nós fazemos o trabalho dos dois lados. Agora tem cara que com o lado direito acerta todos e com o esquerdo tem. É igual o pé esquerdo, só para subir no bonde. Às vezes tem jogador exatamente. Assim. Aí você tem que trabalhar esse jogador para que possa evoluir, porque o basquete não dá para você jogar só de um lado. Você tem que ter habilidade com as duas mãos. E esse lado, o que está rolando de treino? Agora aí? está tendo um treino tático. O tático o Zé Fernando gosta. Olha lá, Zé Fernando. Vê se ele está organizando bem a tática. Algum trechinho. Para não contar a tática. Exatamente. Para não revelar a tática. Os esquemas foi tudo bom. Olha como que é o cara de Osasco lá. Você vê que o cara domina, ele faz que vai para a esquerda e vai pro meio. Você vê aquela, você não faz mais aquela jogada, hein? E aquela os caras já manjaram agora. Já manjaram. É uma situação de transição. Quando nós chegamos ao ataque, procuramos inverter a bola o mais rápido possível para gerar um desequilíbrio na defesa. Tem mais um videozinho, acho que você mandou 3 vídeos pra gente, né? E Zé Fernando, enquanto ele tá ligando pro Enilvec, aí você tá gostando aí da... Olha lá, e a molecadinha brincando ali. Esse é o evento que eu falei lá na praça, né? Olha lá, na Praça 8 de Maio, essa criançada até acho que de 7, 8 e 9 anos. Olha que legal, lá, Zé. Vamos ver se tem alguém ali que se destaca. Eu gostei desse menininho ali, vamos ver. Olha lá. Dominou, parou. Opa, ele andou. Porque ele pegou a bola e bateu de novo. Tá, vamos fazer o que? Nós vamos fazer uma manobra aqui. Nós vamos bater um papo aqui com o Enilvec, que é bem legal, porque ele é um técnico de experiência. Acho que você tem que tirar só a capinha do seu celular. Girobix. Rádio, TV, fim de semana entrega pizza. Domingo a gente faz também um negocinho. Tudo que é lícito a gente tá fazendo. Coroa de flor. Coroa de flor a gente tá fazendo um preço especial. Porque a gente tem a coroa de flor, é só pedir pra você tirar a sua capinha. Tira a sua capinha. Sem camisinha. Nós vamos fazer o seguinte, porque tem cara que vende a coroa por R$300. A gente vende por 100. Só que a gente avisa que depois do enterro a gente retira a coroa
Você acha que não tem cara que vende a coroa 2 vezes? Tem, claro. Tem. Vamos ver se eu consigo ouvir aqui o Enio Vec aqui. Enio Vec, prazer falar com você. Boa tarde, Enio. Será que deu aqui o Enio aqui? Vamos lá. Ah, tem que aumentar aqui? Pera aí. Alô, Enio, boa tarde. Tá baixinho. Não tá conectado? Pera aí, vamos dar uma espetada aqui. Pera aí, espeta aí. É que você tá... Porque você é o assistente técnico dele, você não tá querendo dar uma espetada com vontade nele. Pode espetar com vontade. Olha lá, deixa aqui. Nós vamos ter uma equipe especializada para espetar celular. Né, Zé Fernando? O nosso drone vai dar uma espetada no celular. Boa tarde pro... O João Possuato tá mandando boa tarde aqui pra gente. Caiu a linha? Ah, caiu a ligação? Ah, então tá. Pode ligar de novo. Então, assim, enquanto ele tá ligando, fala o seguinte, tem um trabalho muito legal da TV, Federação Paulista de Basquete, né? Põe um jogo de basquete aí. Põe um jogo de basquete. Parabéns, como que chama a TV que faz? A TV Federação Paulista de Basquete? TV Federação, né? E a produtora é JCS. JCS. Você é José Carlos, né? O JC é José Carlos? O cara que é o produtor e o locutor de alguns jogos, a gente chama ele de J. J é bom, tem muitos locutores com J. Né? Entendeu, o J Fernando? J Fernando. Eu será que ficaria também? Passar em vez de Zé. J Fernando. Acho que eu ficaria na família. Ficaria bem legal. Vamos bater, atendeu? Atendeu, vamos ver se agora vai aqui. Enio Vec, deixa eu dar uma boa tarde aqui pra você. Boa tarde, Enio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Aê, garoto, agora sim, tudo bem. Prazer em recebê-lo aqui. O nosso estúdio Giro Mix fica em Mairink. E você tem uma ligação com Mairink. Como é que você vê o Pará e Mairink aqui nos anos 80? Bom, em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo aí, pessoal de Mairink que acompanha a rádio. Eu estive aí na década de 90, né? Nós tínhamos um projeto chamado Vlamir Marques, e onde eu fui convidado a dar início, né, nesse projeto, com a molecada se iniciando no basquetebol, onde nós tínhamos a ideia de colocar algumas tabelas nas ruas, né, de Mairink, somente nas ruas que não tenham saída. E acredito que essas tabelas permaneceram durante muitos anos, não sei se ainda tem aí, porque faz muito tempo que eu não consegui voltar para Mairink para rever o pessoal. Eu não sei se tem, viu, Enio? Mas vamos ver. Tem pouquíssimas. Tem pouquíssimas. Se tiver umas 4 é muito na cidade. Mas desde 1990 eu acho que durou até muito. E essa ideia através do meu diretor, que era o Zé Cláudio na época, através do Oscarzinho e do Wilson Ressuti também, são as pessoas que acabaram tocando esse projeto, que foi muito interessante no início. Pena que a gente não conseguiu dar continuidade, mas uma sementinha ficou, porque a gente sempre encontra um jogador ou outro desse projeto, alguém que sempre manda um abraço para mim, com o Castilho, que tem mais ligação aí com a cidade. Então aquela ideia de fazer uma coisa que se perdurasse, na verdade, esse vínculo permaneceu. Pena que não houve uma continuidade efetiva na parte técnica, na parte tática, mas eu fiquei muito feliz os 2 anos, pelo menos 2 anos e meio, 3 anos, que nós estivemos dando treino aí pra garotada, pra molecada aí no ginásio de esportes. Agora, Enio, e você também teve a grata felicidade, olha, não sei se pra você foi bom, mas a sua vinda pra Mairink foi ótima pro Castilho, né? Você abriu um horizonte pro Castilho aí, olha, e foi uma amizade que deu certo e virou trabalho profissional, né, Enio? Sim, não, o Castilho é um excelente profissional, ele acabou e continua, né, lógico, estudando muito, se aperfeiçoando naquilo que ele gosta, que é o basquete. Se formou, hoje ele é professor e técnico aqui em Osasco, professor concursado. Nós temos o trabalho aqui com a equipe adulta, onde ele é o assistente principal e dá um suporte técnico importantíssimo para o time, além de coordenar todas as escolinhas. Nós temos aí também praticamente quase 200 crianças aí nas escolinhas, e coincidentemente a gente acabou se encontrando, né,
aqui em Osasco. Eu acabei sendo convidado também para assumir o time adulto, num projeto dele, né, que na verdade esse projeto é dele e do Rosenaldo, que era o técnico na época, e eles me receberam muito bem. A recepção não poderia ter sido melhor, além do amigo, mas do profissional também. Estamos conversando com o Enio Vecchi, uma das maiores autoridades de basquete no Brasil, já foi técnico da seleção principal, equipe masculina, da equipe feminina, profissional com muita experiência. E quem vai dar uma boa tarde para você também aqui é o nosso José Fernando Rabechini, técnico de natação, que vai dar um abraço para o Enio Vecchi aqui também. Boa tarde, Enio. Um abraço. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como vai? Tudo legal. Wander, nos conhecemos no Parque Continental, era isso, Enio? Eu trabalhando no Balneário, Mário Moraes, Espiridão Rosas, e o Enio no Parque Continental. E eu acompanhei a carreira toda dele. Eu ficava com um orgulho incrível desse amigo. E estou muito feliz que você está com meu outro amigo que eu contratei lá para o Grêmio, na época eu era gerente para o basquete. Então, não vou te fazer uma pergunta, quero dizer da minha admiração por você e prazer estar com meu amigo. Olha, fico até emocionado aqui o Zé Fernando, viu, Enio? Manda um abraço pro Zé, eu que fico feliz de poder estar falando com ele. A gente ter essa lembrança também do Continental, que é o que nós queríamos implantar lá em Mairink, né, um braço do Continental, que a gente acabou conseguindo de uma certa forma, e o Continental que sempre foi acabou sendo uma referência nas categorias menores, principalmente. Nós tínhamos até acabamos fazendo uma parceria no adulto também, com o Mairink, que participou do Campeonato Paulista adulto. Nós tivemos a grata missão de mantermos o time na divisão especial, que na época era muito difícil, era dificílimo. E eu fico feliz que o Fernando guarde boas lembranças e como eu disse, é o vínculo que fica para a vida toda, e juntamente com o Castilho aí também intermediando, né, essa ponte aí. Essa ponte, né, Mairink, São Paulo, São Roque, São Paulo. E o Castilho essa Castelo Branco, né? Isso, Ponte Castelo Branco, Raposo. Por dentro ali pro Itapevi também a gente vai. É importante também a passagem. Só um detalhe, nesse time... Ele, como eu disse, ele sempre vem trazendo um abraço do pessoal, dos meninos, aqueles que jogaram, que lógico hoje são todos homens formados, e aqueles que têm contato, eles até me convidam, que há sempre uma festa aí anual desse pessoal, mas eu não consigo ir de jeito nenhum. A gente fica feliz de poder dar um abraço aqui ao vivo para todo mundo, através do Fernando e de vocês também. E tem um detalhe, né, Vecchi, daquele time que vocês montaram nessa parceria, o Castilho me arrumou uma vez uma foto, tinha o Sandro Varejão, né? O Sandro Varejão jogou aqui em Mairink, depois veio o Anderson Varejão da NBA, mas o Sandro Varejão, que foi seleção brasileira também, jogou aqui também, né, Castilho? Uma parceria do Continental, tinha uma ligação, né? Foi em 91, onde nós mesclamos, né, a equipe juvenil do Continental com o nosso juvenil para a disputa dos Jogos Regionais. Nós somos vice-campeão dos Jogos Regionais e fomos para os Jogos Abertos do Interior, chegando até a segunda fase. Com o Sandro Varejão, né? Com o Sandro Varejão. Ele tinha chegado aquele ano no Continental e depois foi à seleção brasileira, enfim, aí até jogou nos Estados Unidos, universitário, e jogou profissionalmente aqui no Brasil. Enio, a gente estava falando aqui agora há pouco de basquete, aí eu perguntei quem que o Castilho se espelhava, e falou como jogador eu lembro do Nilo, e aí a gente foi falando do Nilo, foi falando do Marquinhos, do Carioquinha, do Adilson, do Pipoca, do Cadu, do Marcelo, um monte de jogador, e a gente não tinha naquela época TV aberta, TV fechada, a gente não tinha internet, mas os jogos de basquete, tanto final feminino ou masculino, tinha transmissão, principalmente a TV Bandeirantes fazendo. E hoje, com canais abertos, com internet, a gente sente que o basquete não tem aquela mesma pegada, né, de 20, 30 anos. O que a gente precisa fazer para dar uma chacoalhada no basquete, Enio? Eu acho que essas transmissões via internet, muitas vezes tá mais na TV fechada, né, do que a TV aberta. A Band vem transmitindo novamente os jogos da Liga. O Campeonato Paulista tem a transmissão de todos os jogos, né, através da internet. Acho que todo mundo pode acompanhar. E isso, na verdade, também propicia o torcedor também a ficar dentro de casa, né, acompanhar dentro de casa, né.
Mas assim, a gente vê Você acha interior... que faltam ídolos, como a gente tinha um Oscar, o Marcel, uma Paula, o Hortência? Não, sim, lógico que isso contribuiria muito para que os ginásios ficassem cada vez mais repletos, né, de torcedores, de aficionados, de admiradores, como você disse. Evidentemente que esses ídolos eles virão com um resultado internacional, né, do basquete. O basquete ainda não conseguiu esses resultados internacionais nesses últimos anos, e assim que conseguimos um bom resultado expressivo internacionalmente, que não é fácil, né, um mundial, uma Olimpíada, eu acredito que isso vai surgir naturalmente. Então, em função disso, mas assim, o que a gente vê, você vai jogar, mesmo o nosso time aqui de Osasco, que é um time mediano, que tá só... Nós montamos o time apenas para participar do campeonato, não temos condições de brigar com os grandes, e estamos fazendo um belo papel, mas você vai jogar em Bauru, tem um número grande de torcedores, você vai jogar em Franca é a mesma coisa, você vai em Mogi, em todos os ginásios hoje você tem um bom público, mas evidentemente que nós gostaríamos, você falou, que esse público tivesse um número ainda maior, mas isso só vai vir com os resultados internacionais. Legal, olha, muito legal conversar com o Enio Vec. Castilho, obrigado por você ter feito esse contato. Tivemos o Enio Vec aqui em Mairink, mas tivemos o Miguel Ângelo da Luz também, não teve? Não trabalhou em Mairink também, o Miguel? Não, ele só esteve com a seleção brasileira. Só com a seleção. Eu achei que ele tinha feito. Aí teve em Mairink, numa seleção, que o Enio era o técnico, a seleção brasileira sub-22. Tá, que eu lembro dele uma passagem. E o Miguel era assistente técnico. O Enio pode até falar melhor do que isso, mas isso foi em 1991 também. Eu lembro que teve uma passagem aqui de você com o Miguel Ângelo da Luz, né, Enio? Exatamente. O Miguel era um dos meus assistentes. Foi aonde nós conquistamos o terceiro lugar no Mundial, sub-21, né? 22. Sub-21, 22, desculpa, na Espanha. E o presidente na época resolveu, principalmente através dos resultados que nós vínhamos obtendo nas categorias menores, resultados internacionais importantes, e que a gente assumisse o Miguel feminino e eu no masculino. Então, houve Mairink foi um espaço de inspiração para muitos de nós, os técnicos, e de resultados internacionais que, evidentemente, vão ficar marcados aí para sempre. Salvo, posso enganar aqui, mas o Miguel Ângelo da Luz era o técnico do Brasil, campeão feminino, não foi? Em 94? Isso, em 94, era campeão ele, né? mundial feminino. Miguel e medalha de prata, em 96 em Atlanta. E aqui no Grêmio União São Roquense o pessoal vinha muito com o com o Vitor Silva, que era o presidente, e tinha o contato com o Valdir Pagan. Eles fizeram faculdade juntos lá no interior de São Paulo, acho que em Bauru, e o Valdir Pagan, que faleceu recentemente, e não saía aqui da nossa São Roque. A gente teve muitos. O Enio veio, cara. O Enio veio quantas vezes no Grêmio aqui, né? Hotel Alpino, né, Enio? Exato, isso aí. Enio, muito obrigado. Seu assistente está aqui, viu? Ele está de folga hoje? Não, hoje estamos de folga. Tivemos jogo ontem, hoje é folga pro pessoal. Tá, e hoje é folguinha e amanhã treino. Qual o próximo jogo? O próximo jogo é contra o América, aqui em Osasco, na próxima terça-feira. Tá, e esse projeto, Campeonato Paulista, mas é chegar à Liga Nacional. O ano que vem vocês disputam a competição Ouro, que é um acesso. O objetivo é chegar na Liga Nacional. Sim, não. O nosso diretor vem trabalhando para isso, buscando recursos, buscando essa parte da estrutura do time como um todo, né, a parte logística, que é muito importante, e de um projeto que a gente quer que esse projeto também aqui em Osasco seja perene. Então a ideia é fazer com que esse projeto tenha uma boa sustentação, para que a gente não dispute apenas um ano e depois a gente não consiga manter a equipe, né? Então o basquete de Osasco, nós queremos fazer um basquete sustentado por vários anos, e para aqueles que virão que possam também usufruir desse trabalho, desse resultado. E a ideia é essa, que a partir da próxima Liga Ouro a gente possa estar participando, e efetivamente participando com o objetivo de
de ascender a Liga Nacional. Legal. Enio Vec, muito obrigado pela sua participação, tá devendo uma visita pra gente. Dá um abraço aí pro técnico aí, dá um abraço pra ele aí que fala o esquema que ele tem que fazer aí. O Castilho é muito corneteiro ou não? O Castilho é muito corneteiro ou não? Não, o Castilho tem, ele completa o trabalho muito bem. Eu acho que os resultados que nós tivemos aí nos últimos anos, um dos fatores são os nossos assistentes, tanto ele quanto o Rosinaldo, agora o Matheus, que acabam completando, né, o trabalho, porque o técnico hoje em dia não consegue observar tudo sozinho e treinar o time, né, sozinho. Sem um bom assistente, é quase que impossível você conseguir bons resultados, né? Assistente e preparador físico, né? Então você já é o Tite, já está consagrado, e nós temos aqui o nosso Fábio Carilli, né? E já tem mais um Osmar Loz engatilhado aí também. Tá certo. Obrigado, Enio Vec, um grande abraço, sucesso na sua carreira. Tá bom, um abraço aí a todos, a vocês, o pessoal de Mairink principalmente, aos ex-jogadores, ao Zé Fernando. Um abraço ao Castilho, a você em especial. Obrigado. E a toda a região aí também de São Roque, tá? Um grande abraço, boa tarde. Boa tarde, muito legal. Participação do Enio Vec, técnico consagrado, seleção brasileira principal, masculino, feminino, trabalhando com tantas feras. E você tem a oportunidade de estar ao lado dessa fera. E uma coisa importante que ele falou, né? Silvio, ele falou, o Castilho, com mais 2 amigos, criaram o projeto. Eles que foram me buscar. Então, olha, muito legal, Castilho, né? Por esse trabalho que vocês estão fazendo lá. Não, realmente, como a gente pode dizer no popular, nós somos meio que o pai da criança, né? E isso, ao mesmo tempo que ele é importante, dá uma responsabilidade muito grande, porque você não deixar o projeto morrer. E o projeto ele não é apenas para a equipe profissional. Ele hoje envolve quase que 200 crianças e jovens nas nossas escolinhas, nas nossas categorias de base. Nós estamos jogando 4 categorias de base esse ano, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15. E para o próximo ano, a expectativa é que nós cheguemos a ter mais 2 categorias, praticamente fechando o ciclo antes de chegar ao estágio da equipe profissional. Deixa eu fazer só o seguinte, Espolitinha, você está arrebentando hoje, hein? O Jair Ribeiro ao seu lado e tal. Põe aí a imagem, que vai correr uma imagem de um jogo. Então, essa é a transmissão que você falou que a Federação Paulista realiza. Também tem lá em Franco uma TV também, né? Isso, a TV Corinthians Franca, também tem a TV Corinthians. Ontem perdeu para o Corinthians, né? Ontem não foi. Perdemos para o Corinthians. E foi uma cacetada, né? Mas faz parte, né? Faz parte. A equipe oscila, né? Como nós fizemos um jogo espetacular contra o Paulistano, que perdemos nos detalhes ali por um ponto. Que é o campeão brasileiro, atual campeão brasileiro, atual campeão paulista também. E ontem... Então essas são imagens do jogo contra o Paulistano. E a equipe de Osasco é a equipe vermelha. O celular Galaxy é maravilhoso, o meu é Galaxy, eu recomendo. O pessoal tá dando imagem pra gente, eu vou deixar falar do Galaxy. Não, tá certo, né? Aí tem que mande um merchandising depois, o meu né? não é J, o meu é A. A5 já é um show. O J6, então, meu amigo, eu chego lá. E vai então, quem tá jogando aí? Vamos ver, aí tá um ataque, quem que tá atacando aí? Tá atacando o Osasco, o Leonardo arremessou, o Paulistano pegou o rebote. Mas esse jogo nós fizemos ele taticamente perfeito. Nós anulamos todas as principais ações e os principais jogadores da equipe do Paulistano, só que é uma equipe que tem na sua qualidade individual jogadores de seleção brasileira. E por exemplo, cite uns 2, 3 nomes aí. Você tem... da Zona Morta! Quem foi ali, hein, rapaz? Ali, se eu não me engano, foi o Leonardo. É que ele tá uma luz no olho do Castilho, por isso que ele... Não é que ele não conhece o jogador. É que tá uma luz... tem uma luz no olho dele aqui, pra dificultar, né, Zé Fernando? A luz tá bem no meio aqui. Bem no meio do zóio. Aqui é complicado. Mas o Paulistano tem o Renan, que tá sempre chamado para a seleção brasileira, para as eliminatórias do Mundial. Tem um garoto que esteve recentemente na NBA, o Jorginho, que esteve no Houston Rockets e voltou ao Brasil agora, né? Então é um jogador acima da média. Tinha um americano também de primeira linha, que é o Rockmore,
que na temporada passada jogou pelo Minas Tênis Clube. Sei que você fala Rocksmith, lembra dele no Corinthians? Lembro, Luciano do Vale que fantástico. trouxe. Rocksmith, o cara arremessava pra caramba. Então é uma equipe que tem assim não só a sua infraestrutura, né, mas jogadores com uma condição muito boa. E esse jogador está aparecendo no cantinho da tela ali, 77, o 14. Esse está com a bola é o Jorginho, que esteve jogando pelo Houston Rockets uma temporada. E tem um ex-jogador nosso aí no Paulistano, que é o número 33. Que é a idade de Cristo. Ele esteve, inclusive, na China há 2 anos atrás conosco. Para fechar, que nosso tempo está estourando aqui, mas basquete é que nem basquete. No nosso programa, em 50 segundos dá para fazer muita coisa, porque a bola para. A bola para pra caramba. 50 segundos do basquete, às vezes tem 3 minutos. Então a gente tem 50 segundos, né? E vai até mais. O Osasco fez uma série de amistosos na China. Quase você foi para a China? Isso, na última hora eu acabei não indo, exatamente pela questão da coordenação com as categorias de base, com as escolinhas, né? Eu tive que ficar aqui em Osasco na retaguarda, mas a equipe ficou 21 dias na China, disputou 3 torneios internacionais e mais 4 jogos amistosos. Legal. Foram mais de 10, foram 11 cidades. E pegou um time do México lá, que acho que era o campeão mexicano, estava lá, né? Era o terceiro colocado do campeonato mexicano, o Soles Mexicali. A seleção da Tunísia e a nossa maior vitória foi contra, naquela oportunidade, o terceiro colocado da primeira divisão da China, que era uma equipe assim, muito forte, com 5 norte-americanos de primeira linha, e nós conseguimos vencê-los num amistoso, num ginásio para 15 mil pessoas. E eu acabei... Aliás, reunir 15 mil na China é fácil, né? É fácil, né? É fácil. Mas o interessante, depois dessa vitória... A China é o tempo... Um amigo foi para a China... Um amigo foi para a China, o Binhas, e ele falou assim, nossa... Primeiro ele falou que viu chinês pra caramba. E que a criançada lá é esperto pra caramba, porque pequenininho já fala chinês. Já fala chinês. Mandarim. E o que chamou a atenção é que a criançadinha pequenininha, a calça, não tem pano na bunda. Exatamente. Não tem pano na bunda, sabia? A criançada já anda com um buraco na bunda que é pra ir no banheiro. Pra fazer as necessidades. Já, é impressionante. Aí, e ele falou tal, e aí ele comentou umas coisas que ele falou assim, a China, eu falei, como é que é? Ela é muita gente, né? Ele falou assim, ó, sabe você entrando no metrô das 6 às 6 da tarde? A China o tempo inteiro é aquilo, cara. Parece que é o metrô às 6 da tarde de tanta gente, entendeu? É uma coisa impressionante. E depois eu também falei para ele, falou assim, eu fui lá na muralha da China, ele falou, né? Pô, que legal. Muralha da China é a única obra humana que a gente consegue ver do espaço. Ver do espaço, lá da Lua, né? E o idiota aqui falou para ele, pô, se você andou toda a muralha? Ele falou, não, porque são 3.000 quilômetros, andei uns 200 metros. Ele falou, não deu para andar é só um tudo. Trechinho que ele que é visitado pela... É só um trechinho também? É só um trecho então ele andou pequeno, todo esse trechinho pequeno. Não... É um trecho pequeno que eu falo que são alguns quilômetros. Mas Todo é complicado. Pô, eles davam de quantos mil quilômetros assim? Nem tiraram ainda debaixo da terra uma parte dela. Ainda tem uma parte que está demolida. Não pesquisada ainda totalmente. Ela não é contínua, né? Mas você vai lá na próxima. Eu vou, a equipe tem um convite para voltar agora de 10 a 30 de novembro. Também, só que agora são torneios mais fortes. Por quê? Nós vamos jogar contra seleções europeias e seleções asiáticas. Já tem algum país definido? Tem Porto Rico, aí aqui das Américas, Porto Rico, a seleção da Islândia e a seleção... a Islândia, sabe que tem aquela comemoração igual do futebol lá, que eles vão, fazem a dança. No futebol, lembra da Islândia? É verdade, é verdade. E a Islândia, recentemente, nas eliminatórias europeias, acabou surpreendendo uma grande seleção europeia. Né? Então é uma seleção forte, que tem um jogador que já esteve na NBA, então vai ser um torneio muito difícil. Quando vai para lá? De 10 a 30 de novembro, ainda estamos acertando os últimos detalhes, por quê? Conta pra gente, hein? Não vai a equipe toda de Osasco, vai metade da nossa equipe representando o Brasil e vai metade do time do Bahia Blanca da Argentina. Brasileiros e argentinos juntos. A comissão técnica será nossa e nós vamos como América do Sul.
nessas competições. Eu acho que nunca vi um negócio de brasileiros e argentinos juntos. Isso é difícil. Eu não recordo. Juntos só numa briga, né? Não, isso juntos. acontece. Não, mas tem algumas empresas de material esportivo que anualmente fazem uns camps de treinamento e montam seleções que legal. da América do Sul com vários jogadores brasileiros, uruguaios, argentinos, venezuelanos. Que legal. Quem se destaca e fazem turnês mundiais com esses meninos, né? Isso tem se feito com uma certa frequência. Agora, no adulto, eu sinceramente desconheço. Pô, bem legal. Aliás, então aqui já não estão falando tanto aí da União Socialista, URSAL, né? União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que a gente vai ter o Messi na seleção, vai ter o Neymar. Então já estamos começando lá. Com mais ou menos isso. Bom, o Pocciotti, o Santo Pocciotti, que foi presidente do Paulistano, e falou, quando apareceu a imagem do jogo ali de Osasco contra o Paulistano, apareceu o símbolo, CAP, é igual ao nosso Paulistano de São Roque, né? Isso, então, é Clube praticamente Atlético, o mesmo. Ele mandou, ele foi presidente, obrigado pela citação aqui. O Thiago Fernando Rabechini, que está aniversariando hoje, está mandando um abraço para o Castilho, que você foi Thiago, treinador dele por um bom tempo. Sim, nas escolinhas lá do Grêmio. E está mandando também um parabéns aqui pro seu pai, o moço José Fernando e também a mim. Muito obrigado, e a Escolinha de Goleiros está fazendo o maior sucesso. Obrigado a todos que mandaram mensagem. Carlos Alberto Castilho, foi um prazer recebê-lo, tem muita história para contar, mas eu vou passar a bola para J. Fernando. É um registro aqui como J. Fernando para ficar bem marcado. E eu não poderia deixar de falar esse registro. A Federação Paulista transmitiu ontem, né? Ontem. Esse jogo para toda a nação corintiana. Corinthians, 20 milhões de corintiano? Não, muito mais. Muito mais. Então, 30 milhões e ela deu 6 mil visualizações. E nós apresentamos com a Ginomix aqui para a nação são roquense, a nação de Bíblia, né? E demos 6 mil. Da final do campeonato lá. É isso parabéns, aí. Parabéns. A nação corintiana vem com a gente também aí. Eu quero os corintianos, São Paulinos, Palmeirenses, mas estamos aí. Se for pegar. Estamos na briga aí. Estamos na briga. Estamos na briga, viu? Parabéns esse trabalho que vocês estão fazendo em vídeo. Ela dá um abraço pro JC. JCS. Para o José Carlos S. Grande abraço e venha sempre, Castilho. Venha outras oportunidades. Fiquei muito feliz, né, em você falar assim, ó, sexta-feira eu vou estar por aí. Você quase não tem vindo para cá, né? Não, eu não moro mais aqui na região, né? Então agora está mais difícil, apesar de ainda manter alguns vínculos. Eu ainda sou sócio da minha ex-esposa num negócio que nós temos aqui em São Roque, né? Opa, é uma delícia, hein? A doideja? A doideja, uma delícia. Uma delícia. A Rosinha, uma delícia lá. E de vez em quando eu venho aliás, aqui para comer um bolo, né? Para comer um bolo e acompanhar. Eu falei Rosinha, pelo amor de Deus. Cidinha, aqui, Rosinha, Cidinha. Pô. E a Nilza Pires até citou aqui da Cidinha, falou que admira muito a Cidinha. Eu também admiro. E aquele doce. A gente fez uma promoção aqui, toda sexta-feira a gente comia um bolo doideja aqui. Olha só. Vamos voltar. Vamos voltar. É legal, então. Não, pode deixar que eu vou dar um alô pra ela frango, e pra lembra quando você tinha a Tati também, o pessoal do Hotel Cordiale, né? Exato. Quando você tinha uma rotisserie, como é que chamava? Mercearia Estância. Mercearistas, mas você fazia um frango xadrez, velho. Tinha um frango assado. Tinha um frango assado com farofa. Com farofa. Todo final de semana. Nossa, era uma delícia. Ele enchia o frango de farofa, ali uma farofa deliciosa. Tinha um frango recheado também. Realmente era. Tem muitas pessoas que me param em São Roque, em Mairink, encomendam um lembram. E olha, poxa, você poderia abrir novamente e tal, né? Aí eu falo da doideja. Doideja, vamos lá. No Pátio Corina tá aparecendo ali os nossos apoiadores. Se tem uma horinha que aparece ali o Pátio Corina, que tem de tudo. Tem a agência do Banco Itaú, tem a barbearia clássica Padrino. Gostou do meu penteado? Tá ótimo. Eu ia dar um corte de cabelo pra você. Todo convidado ganha um corte de cabelo. Um corte de cabelo já pra mim não funciona. Olha lá, Pátio Corina, tá vendo? Lá vai aparecer doideja lá, tá vendo? Doideja, tá vendo? Patrone, tem tudo lá no Pátio Corina. Mas vai roubar um lustro de careca pra você lá. Isso, não perdemos nada, né? O Jair também vai ganhar, já, pra você não ficar reclamando. 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Obrigado a todos. Segunda-feira estaremos aqui. A segunda-feira vem o meu amigo Jefferson Correia, um cartunista. Legal. Vamos ver se ele faz uma caricatura do J. Fernando. J. Fernando, agora para ficar bem famoso. Obrigado, Castilho. Sucesso, hein? Eu que agradeço. Uma satisfação falar com todos aqui da região. Tá? Você, Vanderlei, Zé Fernando, com quanta saudade aí
dos bons tempos aí que nós fazemos a Rádio Universal, campeonato de basquete no Objetivo. Isso, os jogos de futebol, enfim, bons tempos, e foi um prazer revê-los e falar com todo o público aqui da região. Legal, grande abraço, obrigado Paulo Roberto Júnior na Central Técnica, show de bola, Jair Ribeiro na direção, grande abraço, até a próxima segunda, ótimo final de semana, valeu pessoal.